E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar um pouquinho sobre dois tipos de lavagens, lavagem tradicional e lavagem técnica. São dois tipos de lavagens que eu ofereço aqui na minha estética. Muitas pessoas me perguntam o que compõe uma lavagem ou outra, como eu faço para vender esse serviço, como eu consegui aumentar o ticket do meu serviço e vender um serviço um pouco mais caro, porque eu coloquei uma lavagem a mais. Vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, então acompanhe aí. Pessoal, quando a pessoa fala sobre lavagem automotiva, o cliente final, automaticamente ele já pensa o quê? Lavagem é lavar a pintura e a aspiração interna. Ele não pensa nada a respeito de fazer uma higienização, ele não pensa a respeito do enceramento, ele não tem nenhum pensamento a esse respeito, porque ele foi disciplinado ao longo dos anos que toda lavagem, todo lavador é lavar e aspirar interno. Então, eu tive muita dificuldade quando eu comecei a fazer esse tipo de serviço na minha região e tive que bolar uma estratégia para me vender uma lavagem um pouco mais técnica, literalmente, aumentar o ticket desse serviço, não sair tanto da realidade da minha região, porque não é uma cidade tão com poder aquisitivo tão alto como grandes capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, são cidades que têm poder aquisitivo maior, a pessoa consegue cobrar mais, porque simplesmente uma lavagem ela consegue cobrar mais porque é uma estética automotiva, não é a minha realidade na minha região. Então eu tive que bolar essa estratégia. Foi quando eu decidi oferecer dois tipos de lavagens, lavagem tradicional e lavagem técnica. Quando eu ia vender esse serviço, lavagem tradicional era o que todo lavador fazia. Lavagem da pintura, aspiração interna. No interior, nunca usei nenhum produto de proteção. Sempre expliquei ao cliente que para fazer proteção era o indicado. Fazia a limpeza e depois proteger, porque se passasse produto sem fazer a limpeza é como hidratar o corpo sem tomar banho, não está fazendo o processo correto. Então eu sempre expliquei isso para ele e meus clientes começaram a entender. Lavagem tradicional é lavar a pintura, aspirar interno, e eu fazia somente pretinho no pneu. Lavar a pintura, aspirar interno, limpar o interior do carro, digo os plásticos, com uma flanela, com a PC somente, e depois eu passava o pretinho no pneu. E eu falava também o que? Eu tenho dois tipos de lavagem, essa tradicional e a lavagem técnica. Lavagem técnica, além de eu aspirar o interior, além de eu lavar a pintura, além de eu passar pretinho no pneu, tirar a poeira do interno, eu também faço a limpeza técnica dos cantos, que é o quê? Detalhar o canto com pincel, limpar as letrinhas quando preciso, coisa e tal. E também faço a aplicação da cera Clean Wax. A cera Clean Wax, o que ela faz? Ela consegue mascarar um pouco dos riscos, ela consegue fazer uma leve limpeza da pintura e ela dá uma proteção não tão grande, mas por conta de ser uma cera limpadora e de proteção pequena, ela dá uma proteção entre 1 a 2 meses. Então eu comecei a aumentar o ticket do meu serviço através das lavagens técnicas. A lavagem técnica eu levava em média meia hora a 1 hora a mais e consegui dobrar o valor da lavagem. Então, só um exemplo, eu não gosto de falar precificação ao aberto porque muitas pessoas não entendem o que é precificação. Então eu ensino isso nas minhas aulas para os meus alunos, eu não vou falar aqui aberto, mas vamos dar um exemplo aqui. Se você cobra R$50 numa lavagem tradicional, eu comecei a cobrar R$100 na lavagem técnica. E assim, muitas pessoas começaram a optar por fazer a lavagem técnica porque ela via vantagem, porque acentua o brilho, limpa, protege, mascara. E eu consegui vender muito mais lavagens técnicas ao longo do tempo, ao longo do meu negócio. Então começou a funcionar bem. E assim eu consegui aumentar o ticket da lavagem, porque eu comecei a fazer uma lavagem a mais. E assim você consegue começar a remover o não do seu cliente. Então isso é muito legal e foi assim que eu consegui fazer esses dois tipos de lavagem. Obviamente você consegue colocar uma lavagem intermediária ali no meio dos dois, com cera líquida. E é sempre bom você dar algumas opções a mais para o cliente e não se prender somente a uma. Então, pessoal, foi assim que eu consegui oferecer esses dois tipos de lavagens para os meus clientes. Eles entenderam que eu não era simplesmente um lavador convencional, daquele tão tradicional como os meus concorrentes eram, e entendeu que eu trabalhava com algo mais técnico. Comecei a gravar, fazer algumas edições de vídeo. Você vai ver, quem me segue no Instagram deve ter visto isso, me acompanhado ao longo dos anos. Se você for lá embaixo no meu Instagram, você vai ver como que era que eu fazia para vender esse tipo de serviço. Então, quando o cliente chegava aqui na minha loja, eu falava assim: opa, amigão, tudo bem? Aí o cara, quanto que é para lavar aí? Então, eu trabalho com dois tipos de lavagem. Eu tenho a lavagem tradicional, que é a lavagem de pintura, aspiração interna. Vou lavar o seu carro, que é um ponto motivo. Produto correto para pintura, vou aspirar o interior, passar pretinho no pneu. E também tem a lavagem técnica. A lavagem técnica, além de eu fazer isso que eu acabei de falar,
aspirar, lavar o externo, passar pretinho no pneu, eu também faço uma leve limpeza dos cantos, detalhando os cantos, os emblemas, e também faço a proteção com a cera Clean Ox. Então o cliente começou a entender, mas qual é a vantagem da lavagem técnica? Então, a lavagem técnica, a vantagem é que você vai sair com o carro protegido. O que eu indico para meus clientes? Faz uma lavagem técnica e a cada 4 lavagens você repete ela. Então o que eu falo para meus clientes? Você lavou o carro comigo hoje, só vai precisar fazer outra lavagem técnica daqui a 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Ou então a cada 4 lavagens você faz uma lavagem técnica. E os meus clientes começaram a entender a vantagem da lavagem técnica, começou a indicar outras pessoas, porque ninguém na minha região fazia, e começou a rentabilizar mais o meu negócio através das lavagens. Então assim, se você trabalha só com lavagem, é legal você ter uma opção mais para o seu cliente, não é tão difícil você fazer esse tipo de serviço. E a lavagem técnica, dúvida de muitas pessoas, tem que descontaminar? Não, lavagem técnica você só lava e encera, porque se você descontaminar num ticket baixo, você perde um serviço de descontaminação, que é um pouco mais trabalhoso, mais demorado, ou um serviço de polimento que você tem que fazer depois. A ideia é essa, pessoal, você aprender a precificar o seu serviço corretamente e colocar lavagem tradicional, lavagem técnica, aí você pode botar descontaminação de pintura com encenamento, depois um polimento, e assim você vai fazendo os tickets do seu serviço, assim você consegue vender todos os serviços na sua estética sem você fazer tudo no mais barato. Pensa assim, quantas pessoas faz uma lavagem barata, daquela lavagem de 30 reais, mas o cara lava a pintura, aspira o interno, limpa os plásticos, protege, passa pretinho, aplica cheirinho. Isso é legal, ele entregou muito valor para o cliente. Só que o valor, pessoal, o preço que ele recebeu por aquilo foi muito baixo. E se um dia ele quiser fazer uma higienização ou um serviço mais técnico no carro daquele cliente, o cliente não vai ver valor naquilo, porque, cara, eu paguei 30 reais para você fazer tudo isso no meu carro. E hoje você está me cobrando 300 reais para higienizar o meu carro? É um paradoxo. Então, assim, pensa direitinho nisso, pessoal. Faça o serviço mais barato para você entregar o que o cliente precisa. Lavagem tradicional, o cara quer o quê? O carro limpo no externo e o carro limpo no interno. É só aspirar, tirar a poeira, aquilo. Se você quiser detalhar, limpar algo a mais, faça isso no serviço de ticket mais alto. Assim você vai conseguir vender literalmente um serviço mais técnico. Uma lavagem técnica, uma higienização, um polimento, uma descontaminação com encenamento. É algo que você vai fazer mais. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado, entendido. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Vamos bater um papo, beleza? Me fala também como é os serviços aí na sua região, como que o povo aceita ou não. É legal a gente ter esse bate-papo, beleza? Então, até o próximo vídeo.